Acho que agora tá. Se alguém puder ver aí para mim, se está gravando, Tá, porque para mim... tá com sinal de gravação. Tá Ai, gravando sim, Si. Ai, gente, desculpa aí que eu esqueci. Tá bom. Então, como eu estava falando aqui, a questão da Fúvia com o ciúme de Pilatos, e Pilatos havia convidado o casal para ir para lá, mas a Fúvia não queria, né? Que, de qualquer forma, queria evitar tudo isso. E aí tem esse episódio que ela fala da menina, né? Da Flávia, e Cláudia a defende, e tem também, um pouquinho mais à frente aqui, ele começa a falar um barulhinho, acho que é alguém que tocou o celular. E um pouquinho à frente aqui, começa a falar sobre o jantar, né? Emmanuel descreve muito detalhadamente. Ele tinha 15 serviços diferentes, lembra que tinham escravos que ficavam abanando, né? Com folhas de mirto, né, ramos de mirto, abanando para tirar insetos. Outros escravos retiravam aqueles alimentos que caíam no chão. Porque vocês lembram que eles jantavam deitados no triclínio, que era uma cadeira que, na verdade, eles ficavam praticamente deitados para comer, né? Era a posição que eles ficavam na hora de se alimentar, enfim. Então, às vezes, caíam alimentos e que tinham escravos ali. Tinham danças também, né? Que Emmanuel coloca como danças apaixonadas e voluptuosas. Tá? O que mais aqui? Vocês se lembram de uma situação que a Lívia não quis que tivesse na festa? Uma coisa que ela... A luta dos gladiadores. Lembra, Porque então? iria haver derramamento de sangue, né? Exatamente. E aí ela se coloca contra isso, né? Tá? Vamos ver mais alguma coisinha aqui, só para a gente chegar, tá? Chegar na parte que realmente nós vamos iniciar agora, tá? Então, na verdade, o Públio, ele não quer ficar também na casa de Pilatos, eles querem, né, que a menina, que a Flávia, ela melhore as condições da doença dela. Então, eles querem procurar um local em que seja com ar puro, um local melhor para a própria recuperação da Flávia, da filha dele, né? Tá? E aí começa esse diálogo aí, onde a gente vai, que eu vou iniciar a leitura agora, tá? Então fala ali, ó, pois bem, replicou Pilatos com segurança. Em assuntos de clima, sou aqui um homem entendido. Há 6 anos que me encontro nessas paragens em função do cargo e tenho visitado quase todos os recantos da província e das regiões vizinhas, tendo motivos para afiançar que a Galileia está em primeiro plano. Sempre que posso repousar dos labores intensos que aqui me prendem, busco imediatamente a vossa vila, dos arredores de Nazaré, para gozar a serenidade das paisagens, as brisas deliciosas do seu lago imenso. Vou mostrar aqui para vocês, gente, só para a gente recordar as regiões, tá? Deixa eu ver se eu consigo passar aqui. Bom, primeiro tem esse mapinha aí, tá? Olha aqui, ó, delimitado a Galileia, que é a região que o Pilatos está comentando, né? Uma região verde, uma região de agricultura, né? Fica ao redor ao mar da Galileia aqui, isso, tá? E as outras regiões da Palestina, ó, a gente vê para cá, tá vendo? A Judéia, a Samaria, mais ao sul, né? A Galileia, ela está mais ao norte, né? Então, ele se refere como uma região ideal para que Públio fosse levar a filha, essa região da Galileia. Comenta sobre essa. Esta porção aqui, ó, é a Decápolis, que são 10 cidades de origem grega, que também tem vários episódios que acontecem aqui. Aí tem a Pérea, né, tem essa outra porção. Mas, assim, basicamente, o que ele está falando? Que ele acredita que essa região aqui
Olha Nazaré onde está aqui, né? Tá bem visível aí, gente? Como é que tá? Dá Tá um bom. okzinho, tá? Sim, Qualquer tá coisa, ótimo. qualquer coisa vocês me falem se não estiver dando para enxergar, tá? Então, aqui, ele está Tá falando de ótimo. Nazaré, na Galileia, né? Então, essa região verde, um clima melhor, um clima mais para que levasse a menina, né? Para recuperação. Porque parece que a Flávia já tinha tido uma melhora, né? Ela tinha melhorado um pouco a condição orgânica dela, né? Em relação à doença, tá? Aí, aqui, continuando, ó, no texto. Concordo em que a distância é muito longa, mas a verdade é que, se permanecesse nas cercanias da cidade, nas minhas estações de repouso, perderia o tempo, atendendo às solicitações incessantes dos rabinos do templo, sempre abraços com inumeráveis pendências. Ainda agora, Sulpício terá de partir, a fim de superintender alguns trabalhos de reparação da nossa residência, pois tencionamos seguir para ali, dentro de pouco tempo, a refazer as energias esgotadas na luta cotidiana. Então, o que ele está falando aqui? É o Pilatos que está comentando, né? Que é distante, por exemplo, eles estão em Jerusalém, a gente está vendo que eles estão na casa de Pilatos, Jerusalém está aqui embaixo no mapa, né? Ó, na Judéia. Então, há uma certa distância, certo? Para chegar lá nas cercanias do lago, em Nazaré, aqui, ó, é bem distante. Então, ele fala que mas eles querem ter essa oportunidade para refazimento, para descanso, né? E que ele acredita o ideal ser nessa regiãozinha ali da Galileia. Só para vocês terem uma ideia, olha a imagem do Mar da Galileia, tá? Aqui verdinho, né? A parte de agricultura, isso é uma foto atual, né? E aqui o Mar da Galileia. É uma região realmente mais de verde, né? Nesse mapa aqui, vou aumentar um pouquinho. Ampliou aí para vocês, né, gente? Está mais visível? Aumentou um pouquinho, né? Sim. Tá. Então, aqui, ó, o Mar da Galileia, tá vendo ele aqui, ó, o mar, né, que a gente mostrou a imagem, e só para a gente lembrar, as cidades que ficam ao redor desse grande lago, porque ele é chamado de Tiberíades também, né, Mar da Galileia, Lago de Tiberíades, olha a cidade ali, tem uma cidade, Tiberíades. Esse ali que está Magadã, é Magdala, da Maria de Magdala, da Maria Madalena, tá vendo? É tudo ao redor do Mar da Galileia. Né? Aqui tem Cafarnaum, olha Cafarnaum ali também, ó. Certo? Que é onde morava Simão Pedro. Então, assim, só para a gente recordando as localidades, tem Betsaida ali também, né? Então, tudo aqui às margens do Mar da Galileia. Nazaré está para cá, ó, está um pouquinho mais, né? Mais distante do mar, assim como Caná, né? Das bodas de Caná. Então, para a gente ter uma ideia dessas localidades aí. Deixa eu ver se eu volto aqui. Tá. Aqui também, ó, falando um pouquinho ainda do mapa. Gente, desculpa. Espera que eu bato o dedo aqui. Ó, a gente percebe que o lago é bem baixo, né? Ele é bem profundo. Olha ali, Tiberíades, Magdala, que está como Magadã aqui nesses mapas. Tá vendo Genezaré? Planície de Genezaré é outro nome do lago, né? Lago de Genezaré. Então, a gente vê como o mesmo Mar da Galileia, Tiberíades e Lago de Genezaré, tá? E aqui ela é bem baixa, essa região onde tem o Mar da Galileia, né? A Amélia Rodrigues, ela fala que ela fica 200 metros abaixo do nível do Mar Mediterrâneo, certo? Que é distante daí, mas fica com porção de Israel. Então, ele fica 200 metros abaixo. Ele é chamado mar, mas na verdade é um lago, né? É um lago, é de água doce, né? Só que ele é tão extenso, né? Eu acho que, se não me engano, a Alexandra pode me ajudar a lembrar também, mas eu acho que é 21
quilômetros por 7, uma coisa assim, de extensão, né? Eu não lembro não, Simone, Você não gravou, não ficou nessas não lembro tanta o tamanho. informação, né? É, Mas, enfim, por isso que é mar, né? Do tamanho, que a extensão dessas águas aqui. E aqui era pescaria, era aqui onde, né, tinha todas essas atividades. E o que que a gente vê? Que aqui embaixo é planície, é bem baixo. E ali, ó, onde tem um desenho, tá lá, que tá os Gerazenos, Gadara, são região de montanhas, né? Ao redor desse mar que era mais profundo ali nessa geografia, tá? Então, isso aqui, por conta dos nomes, que, né, eventualmente a gente vê os nomes das cidades, a gente conseguir mais ou menos associar a localização. Outra coisa que eu trouxe, ó, uma imagenzinha de uma construção em Nazaré, só para a gente ter uma ideia, assim, se reportar um pouquinho ao que Pilatos estava falando, né, dessa casa para repouso, para descanso, uma região verde, né, e essas construções aqui em pedra, né, que era muito, né, muito do que o que tinha na época era feito dessa forma, as construções, né. Então, só para a gente conseguir imaginar. Aqui já é Cafarnaum, tá vendo? Uma imagem mais aérea. E é bem as margens mesmo, ó, do Mar da Galileia, né? O Cafarnaum. É aquelas cidades, aqueles sítios históricos, né? Onde só tem ruína, né? Mas vejam que é uma área toda onde Jesus ficava por essas regiões, né? Aqui depois também a gente... Nossa, apareceu até um texto aqui, não sei nem como é que foi isso. Cada coisa, na hora que a gente projeta, que a gente vai descobrindo. Tá? Mas só voltando um pouquinho, Cafarnaum, aqui uma praça, né? As construções da cidade em Cafarnaum. Tá? Que também é ali, naquela região do Mar da Galileia, essa região que a gente vai falar. Aí eu vou continuar agora no livro, tá, gente? Aqui, ó. Já que a minha hospedagem não vos será necessária em Jerusalém, aí o Pilatos falando, né? Quem sabe teremos o prazer de hospedar-vos mais tarde na vila a que me refiro, lá nas cercanias de Nazaré, lá na Palestina, na Você Galileia. pulou um pedaço, não pulou? Ou eu estou enganada? Não, Eu não. pulei? Eu acho que eu não pulei, mas foi bom você me avisar, Rosa, porque essa parte do Sulpício aqui, eu tenho que lembrar com vocês. Quem que era o Sulpício Tarquínios? Era um nome... Alguém lembra, assim? Ficou que ele é falado mais nele no outro capítulo, no capítulo 2. Alguém está recordada dele? Quem que ele era? O Sulpício? É o chefe da guarda, né? De Pilatos. Isso, Marli, é o chefe da guarda, né? Então, quase que ele era um servidor público, né? Era um que tinha, acho que eles levavam aqueles lictores, né? Que levavam as machadinhas, enfim. Então, eles tinha onde ele comandava, né? Vários soldados para cuidar da segurança do público, né? E aqui do Pilatos, ele era homem de confiança do Pilatos. Ele era a gente comandante das tropas. das tropas. Isso, tá? Então, esse Sulpício vai aparecer bem aqui no nosso texto hoje, e vai falar bastante sobre ele, tá? Então, E dá a aqui ele impressão fala... que, Simone, a impressão que a gente tem é que ele também era uma pessoa de confiança do Pilatos, né? Era. Vai falar aqui no texto, vai dar essa ideia, né, de homem de confiança do governador. O Emmanuel cita isso mesmo. ele era assim, ele era o braço direito. É. De Ele que Pilatos, né? resolvia todos os problemas da casa de Pilatos. Ele era o homem de confiança, ele era o homem de Pilatos. Uhum. Então, era o braço direito, era quem estava ali para tudo ali, né? Para resolver todas as situações e bem referente mesmo à questão da segurança, né? Dos cuidados ali, enfim. Bom, aí aqui, ó, o que o Pilatos então sugere? Fala, vamos então lá para nossa casa, né? Onde a gente faz o repouso e tal, né? Na vila, naquela região. Aí agora o Públio que vai responder, né? Nobre amigo, exclamou o senador agradecido, devo poupar-vos de tanto trabalho.
mas ficar-vos-ei imensamente grato se o vosso amigo Sulpício providenciar em Nazaré a aquisição de uma casa confortável e simples, que me sirva, reformando-a de conformidade com os nossos hábitos familiares, e onde possamos residir despreocupadamente por alguns meses. Então, o próprio Públio, né, sugere quer ir para essa região de Nazaré, né? Aí ele responde assim, com o máximo prazer. Muito bem, atalhou Cláudia, a esposa de Pilatos, com bondade, enquanto Fúlvia mal dissimulava um venenoso despeito. Realmente, a Fúlvia, né, tinha um ciúme ali em relação a Pilatos, né? Ficarei incumbida de adaptar a nossa boa Lívia à vida campestre, onde a gente se sente tão bem em contato direto com a natureza. Tá? Então, a ideia era ir realmente para um local, né, que pudesse ficar em contato com a natureza. Desde que se não transformem em judias, disse o senador, bem-humorado, enquanto todos sorriam alegremente. Né? Então, ele estava falando essa observaçãozinha do Públio aqui, né? Que iriam para essa região, e ele faz essa brincadeira ali, vamos dizer assim, né? Neste Comenos, ouvido sobre os detalhes dos serviços que lhe seriam confiados em dias próximos. Sulpício Tarquínios, homem da confiança do governador, sentiu-se com a liberdade de intervir no assunto, exclamando com surpresa para quantos o ouviam. Então, de repente, eles estão aqui nesse discurso, né, Públio, Cláudia, estão falando, né, imagina a cena ali, né, Públio, Cláudia, e o Sulpício chega e começa a falar, começa a fazer um discurso, né, o próprio Pilatos, estão todos eles ali reunidos, né. Aí o Sulpício fala assim, e por falar de Nazaré, já ouviste falar do seu profeta? O Simone, Olha, eles ainda estavam no jantar, né? Estavam na casa de Pilatos, no jantar, ainda era a mesma situação ali, né? Estavam reunidos ali e começaram a conversar sobre isso, né? Tá, aí o Sulpício que falou isso. E por falar de Nazaré, já ouviste falar do seu profeta? Sim, continuou. Nazaré possui agora um profeta que vem realizando grandes coisas. Olha só, né? Ele já referia a Jesus aqui, né? Que isso, Sulpício? Perguntou Pilatos, ironicamente. Pois não sabes que dos judeus nascem profetas todos os dias? Acaso as lutas no templo de Jerusalém se verificam por outra coisa? Todos os doutores da lei se consideram inspirados pelo céu e cada qual é dono de uma nova revelação. Tá? Então, essa é a observação que Pilatos faz, porque ele já está há alguns anos ali naquela região, então ele já conhece, né, as características ali do povo judeu, né, e ele observa dessa maneira. Mas esse Senhor é bem diferente, esse profeta. Estarás, acaso, convertido a uma nova fé? De modo algum, mesmo porque compreendo o fanatismo e a obcecação dessas miseráveis criaturas, mas fiquei realmente intrigado com a figura impressionante de um galileu ainda moço, quando passava alguns dias por Cafarnaum. Então, o que deu a entender aqui? Que o Sulpício estava na cidade de Cafarnaum, que é essa que a gente está projetando aqui, né? Tá vendo? E o Jesus, ele vai falar aqui, ó, ao centro de uma praça, acomodada em bancos improvisados, feitos de pedra e de areia, vi considerável multidão que lhe ouvia a palavra, em êxtase de admiração e comoção. Então, Jesus, né, quando ele falava ao povo, aquela turba ali, né,
e as pessoas envolvidas por ele, né? Êxtase de admiração e comoção. Aí, olha só o que o Sulpício vai falar. Eu também, como se fora tocado de forças misteriosas e invisível, sentei-me para ouvi-lo. Olha que curioso, o próprio Sulpício se sentiu envolvido ali por aquele magnetismo de Jesus, né? Que a gente tanto, assim, tenta compreender como era, né, nessas situações, como que o povo sentia mesmo, né? Aquele envolvimento pelo E às Cristo. vezes, né, Simone, a gente, que nem nós, né, nós sentimos, não, lógico, do tamanho de Jesus, né? Mas quando a gente vai assistir uma palestra, e a gente também fica envolvida, né? Lógico que é menos, né? Sim. Mas, né? Então, a gente tem essa, né? Essa É. sensibilidade também, né? E isso é importante, né? Porque, assim, nesses momentos aqui, você vê o próprio Sulpício, ele não tinha nada a ver com aquele povo judeu, né? Ele estava ali, era romano, e ele era da guarda do governador. Mas você vê que a coisa é colocada de uma forma que ele também fosse tocado por aquele magnetismo, para que ele levasse essa conversa aqui lá na casa de Pilatos. Ou seja, né, Jesus queria que ele transmitisse isso para aquelas pessoas ali, que precisavam ter vamos dizer, esse primeiro contato, esse primeiro entendimento, despertar de alguma forma. Então, é tudo planejado ali, né? Acho que a gente pode pensar assim. Nada foi por acaso, né? Nada foi por acaso. Não é? Justamente Então, para ele levar essa informação para a Lívia e o marido dela, né? Públio, exato. E você vê que eles já estão sendo direcionados para Nazaré, eles já estão indo lá para a região do Mar da Galileia, que é onde depois o Públio vai encontrar, né, com Jesus, né? Sim. Então, você vê que tudo já está coordenado, vamos dizer assim, para que aconteça. Então, olha aqui, ó, ao centro de uma praça que eu li, né? Olha a observação que o Sulpício faz. De sua personalidade extraordinária de beleza simples, vinha um não sei quê. Quer dizer, o próprio Sulpício, né? Ele não conseguiu definir. O que Jesus tinha? O que aquele profeta, aquela personalidade emanava dele próprio? Tinha um não sei o quê, né? Que ele tinha, dominando a turba que se aquietava de leve, ouvindo-lhe as promessas de um eterno reinado. Olha essa descrição, gente, que coisa mais linda isso aqui, ó. Seus cabelos esvoaçavam as brisas da tarde mansa, como se fossem fios de luz, desconhecida nas claridades serenas do crepúsculo. De seus olhos compassivos, parecia nascer uma onda de piedade e comiseração infinitas. Descalço e pobre, notava-se-lhe a limpeza da túnica, cuja brancura se casava à leveza dos seus traços delicados. Sua palavra era como um cântico de esperança para todos os sofredores do mundo, suspenso entre o céu e a terra, renovando os pensamentos de quantos o escutavam. Falava de nossas grandezas e conquistas, como se fossem coisas bem miseráveis. Fazia amargas afirmativas acerca das obras monumentais de Herodes em Sebasto, asseverando que acima de César está um Deus todo-poderoso, providência de todos os desesperados e de todos os aflitos. No seu ensinamento de humildade e amor, considera todos os homens como filhos bem-amados, filhos desse Pai de misericórdia e justiça, que nós não conhecemos. Aí Emmanuel coloca aqui, ó, a voz de Sulpício estava saturada, olha a observação dele, do tom emocional característico dos sentimentos filhos da verdade.
Então, ali ele estava passando uma mensagem, né, do próprio Cristo, nessa descrição toda que ele fez de forma tão, tão bonita aqui no discurso dele, né? Mas nota-se que esse romano, ele tinha uma profunda sensibilidade, né? É Porque para verdade. fazer uma descrição assim de Jesus, é porque ele também era um espírito assim com uma certa elevação para notar essa beleza toda. É. E eu acho que ele podia estar sendo inspirado também, né? Eu acho, Simone, eu acho que é mais por aí, pela inspiração, porque o Sulpício não era espírito evoluído. Tanto que ele vai ter problemas mais para frente aqui. Ele é amante, quer dizer, ele é apaixonado também por Fúvia, né? Ele não é um espírito evoluído, ele provavelmente ele está recebendo uma inspiração mesmo. E a energia, o magnetismo de Jesus é tão grande, tão profundo, que ele faz com que o Sulpício pare ali naquela praça. Não ia ser isso, né? Só que o senador precisava, é igual você falou, o senador precisava mesmo receber aquela recomendação, porque o caminho do senador estava traçado para encontrar Jesus. E via Sulpício que foi feito o primeiro, como é que eu vou falar, o primeiro encaminhamento, vamos dizer assim, para que houvesse esse encontro, porque o senador, ele estava preparado para mudar de vida. Mas eu acho assim que o Sulpício, com relação aos outros romanos, apesar de ter os seus defeitos, como todo ser humano, de ser amante, sei lá, da Fúvia, né, que ela falou, eu acho que em relação aos outros romanos que eram bem endurecidos, ele tinha uma certa, né, como que eu vou te dizer? Leveza de espírito para entender, para aceitar e sentar e ouvir Jesus. Marta, ele não, ele foi chamado, o senador lembra que ajoelhou assim, o senador, ele ajoelha na marra, ele não quer ajoelhar. Ele vai falar alguma coisa, ele também não fala, mas não é porque ele não queira falar, sabe? Então, assim, tem umas coisas que o poder de Jesus é tão grande que a gente não consegue. E no meu entendimento, essa fala aqui dele, do Sulpício, é influenciada. Sim. Concordo, sim. O que eu acho, assim, é que, vamos dizer, cada pessoa tem um papel ali, né, naquele processo. Então, o Sulpício, ele estava disponível, vamos dizer, seria uma boa pessoa para fazer essa transmissão dessa informação, né? Então, ele foi sensibilizado, porque ele também estava pronto, né? Não é pronto que fosse evoluído, não. Pronto, assim, naquele momento ele tinha condições, é isso que eu quero dizer, nesse sentido, né? Então, a gente não tem como a gente, como é que fala, julgar totalmente, né? Ele é totalmente evoluído, ou ele não, totalmente, então, eu assim, acho que né? ele ajudou o começo do despertar do Pilatos, né? Exatamente. Né? Exatamente. Porque às vezes a gente precisa de um despertar, né? Eu vou contar para vocês uma coisa, não sei se eu posso contar uma coisa particular. Posso contar. Então, meu marido, ele sempre foi católico, porque a mãe era católica, aquele negócio, mas nunca vai na igreja, não, né? E eu era casada e eu já nasci numa família espírita. E o Divaldo vinha aqui uma época, caiu dia 16 de março, eu nunca mais esqueci desse dia, e era o aniversário do meu marido, dia 16 de março. Então, antecipadamente, eu comprei 2 ingressos, e falei assim, na hora que chegar, né, que eu fiquei dividida, porque era no domingo, era no dia do domingo, aniversário do meu marido, e o Divaldo ia estar lá. Daí eu peguei e comprei os ingressos, e no dia eu falei assim, bem, eu estou tão dividida, porque eu queria no congresso do Divaldo, e ia ser o aniversário, você não quer ir? Eu comprei de presente para você. Ele falou assim, nem conheço o Divaldo, mas eu vou. Falei, ia ter um jogo depois do almoço, isso no domingo, porque ele ia fazer o domingo inteiro, o Divaldo.
Daí ele falou assim, eu vou até na hora do almoço, depois a gente vem almoço, daí você volta, eu fico. Menino, meu marido foi, assistiu a palestra de manhã, à tarde ele falou assim, não, eu também vou, eu gostei, ele falou para mim, sabe? E dali para frente, ele começou a frequentar o centro e começou a ler, sabe, estudar, tentar. Então, não foi um despertar. Agora, eu não tive uma intuição, assim, lá, não sei de onde, né? Mas eu tive, né? Porque ele não ia nos estudos comigo, sabe? Então, né, a gente precisa de um despertar, né? E eu acho que ele chegam uns momentos, né, Rosa? As coisas vão acontecendo, vão desenrolando, né? E aqui, o personagem dentro dessa situação foi por meio dele que, né, que a informação foi levada, mas certamente a gente é inspirado, a gente é intuído mesmo, né? Tem certas coisas que tem que acontecer com a gente, e não que a gente não tem livre-arbítrio, né? Mas, assim, a gente é bastante impulsionado, né? A fazer, a realizar. E se for para o bem, que ótimo, né? Quando a gente é impulsionado para o bem, a gente está no caminho certo, né? Então, aqui, gente, o que eu queria trazer para vocês, né? Aqui no slide, ó, só vamos dar uma olhadinha. Aqui falou da praça, né? Falou de Cafarnaum, eu trouxe essa imagem aqui para a gente imaginar mais ou menos o cenário, né? Onde Jesus estava e que o Sulpício sentou e foi ouvi-lo, né? Só para trazer uma imagem disso aí. E aí, eu trouxe o seguinte, ó. Só vou ter que diminuir aqui um pouquinho. Eu fui buscar essa questão do magnetismo de Jesus, né? E aí, eu fui lá na Gênese, no capítulo 15, tá? É a parte que fala dos milagres do Evangelho. Vocês estão enxergando bem? Eu gostaria que alguém lesse para mim. Ô, Cleide, você consegue ler, Cleide, esse... Peraí, eu estou para espirrar. Não, tudo bem. Peraí. O magnetismo, Gênesis, capítulo 15, os milagres do Evangelho. Observações preliminares. Os fatos reportados no Evangelho e que têm sido até aqui considerados como milagrosos, pertencem, na maior parte, à ordem dos fenômenos psíquicos, isto é, dos que têm por causa primária as faculdades e os atributos da alma. Em os aproximando dos que foram descritos e explicados no capítulo precedente, reconhece-se, sem penar, né, que há entre eles entidade de causa e de efeito. Identidade, Cleide. Identidade, né, de causa e de efeito. A história, em mostrar análogos em todos os tempos e entre todos os povos, pela razão de que, desde que haja almas encarnadas e desencarnadas, os mesmos efeitos têm dito isso. Têm dito serem produzidos. Pode-se, é verdade, contestar sobre este ponto de veracidade da história, mas, atualmente, nossa, ficou pequenininho, eles se produzem. Eles se produzem. Eu que fechei um negócio aqui, peraí. Mas dá para ler. Aumentou de novo, Simone, está tudo certo. Voltou? Ah, então tá. Voltou. Uhum. Produz sob nossos olhos, por assim dizer, à vontade. Espera ainda. Está conseguindo chegar? Aqui, ó, por assim dizer.
à vontade. À vontade e através de indivíduos que nada têm de excepcional. O fato somente da reprodução de um fenômeno em condições idênticas é suficiente para provar que seja possível e submetido a uma lei, e que, desde então, não sei se não é, né? Miraculoso, Não é. Né? Isso. Miraculoso. Então, isso. Nessas observações aqui, está falando quando se considerava aquelas curas, todos aqueles fenômenos como milagres, né, no Evangelho. E aí o Kardec está explicando, né, trazendo um raciocínio para que a gente entenda que esses fenômenos sempre aconteceram, né, e que também ele está submetido a uma lei, que acontecia em várias situações, em vários, né, e que não é miraculoso. Ele está trazendo essa questão do magnetismo em termos dos milagres, né. Aqui acho que está um pouquinho maior, ó. Vamos ver, Rosa, você consegue ler, Rosa? O princípio dos fenômenos psíquicos repousa, como se tem visto, sobre a propriedade do fluido espiritual, que constitui o agente magnético, sobre as manifestações de vida espiritual durante a existência após a morte. Enfim, sobre o estado constitutivo do espírito e seu papel com força ativa da natureza. Estes elementos conhecidos e seus efeitos constatados têm por consequência fazer com que se admita a possibilidade de certos fatos que se rejeitam naqueles tempos, que se lhes atribui uma origem sobrenatural. Sobrenatural. Então, assim, ele fala de fenômenos psíquicos, né? Tendo a propriedade do fluido espiritual. Então, assim, se a gente pensar em Jesus, com o psiquismo dele, com a mente, ele influencia o fluido espiritual, né, que é o agente magnético, sobre as manifestações da vida, né, espiritual durante a existência e após a morte. Então, assim, é o estado constitutivo do espírito, força ativa da natureza. Então, esse magnetismo, a gente consegue, vamos dizer, todos nós, mas Jesus, então, de forma muito mais aprimorada, agir sobre causando esses fenômenos ali, agindo sobre esses fluidos, né? Esses fluidos materiais, tá? Vamos ver, quem que lê aqui? Marli, você lê para nós? Leio. 2. Sem nada prejulgar sobre a natureza do Cristo, que não entra no quadro desta obra, examinar, não o considerando por hipótese, senão como um espírito superior. Não se pode impedir de reconhecer nele um Deus de ordem a mais elevada e que é colocado, por suas virtudes, bem acima da humanidade terrestre. Pelos imensos resultados que tem produzido, sua encarnação neste mundo só poderia ser de uma das suas missões que só são confiadas aos mensageiros diretos da divindade para cumprimento dos seus desígnios. Supondo-se que ele mesmo não fosse Deus, mas um enviado de Deus para transmitir sua palavra, ele seria mais que um profeta, porque seria um Messias divino. Acho que aqui está bem claro, né, a colocação em relação às características de Jesus como um espírito, e que fica até difícil para discutir, né, aqui para o próprio Kardec, né, discutir essa condição, essa situação, já que ele é de uma ordem muito elevada, né. Você lê esse outro pedacinho, Marlita, para a gente ver o final aqui? Como homem, tinha a organização dos seres carnais, mas como espírito puro, destacado da matéria, ele devia viver a vida espiritual mais que a vida corpórea, da qual não tinha absolutamente as fraquezas
as fraquezas. Sua superioridade sobre os homens nunca conservava as qualidades particulares de seu corpo, mas a de seu espírito, que dominava a matéria de uma maneira absoluta, e a do seu perispírito, aurido na parte a mais quintessenciada dos fluidos terrestres. Isso aí está no capítulo 14, número 9. Sua alma devia apenas manter com o corpo os laços estritamente indispensáveis. Constantemente desembaraçado, ela deveria lhe dar uma dupla vista, não apenas permanente, mas de uma penetração excepcional e bem de outra forma superior à daquela que se vê entre os homens comuns. Devia ser o mesmo com todos os fenômenos que dependam dos fluidos perispirituais ou psíquicos. A qualidade desses fluidos dava-lhe um imenso poder magnético, secundado pelo desejo incessante de fazer o bem. Depois eu observo, tá? Lindo isso, né? Então, eu quis trazer isso aqui da Gênese, porque na hora que o Sulpício falou que ele tem um não sei o quê, né? Que ele cita ali, não tem um não sei o quê. Isso aqui é o não sei o quê que ele tem, né? Essas características descritas por Kardec, né? São inerentes ao espírito dele, essa superioridade, né? Superioridade moral, superioridade, o desejo incessante de fazer o bem, tudo isso que ele representava, que ele representa, né, que a gente tem que pensar em Jesus junto com a gente sempre, né, através da espiritualidade mesmo, e que esses fluidos, que esse magnetismo nos atinge, né, graças a Deus a gente pode contar com toda essa energia aí, tá? Então, eu não sei se ficou claro. Muito bacana esse ponto que você trouxe para a gente da Gênese. Muito legal. Isso explica, né, tudo isso que o livro tem comentado, inclusive o fato de uma multidão inteira se aquietar, né? Não é? É bem bacana isso que você trouxe. Valeu. Então, eu até vou fazer a leitura aqui, ó, que daqui a pouco, as horas passam rápido, né? Eu vou fazer a leitura e tem um último slide que eu vou deixar para o final aí, para a gente ver. Então, vamos seguir pelo livro, ó. O auditório, aqui está lá na casa de Pilatos, né, que a gente estava falando. O auditório se contagiara da comoção da sua narrativa. Até o auditório lá na casa do Pilatos parou, todo mundo se magnetizou ali, né, por aquela história, escutando-lhe a palavra com maior interesse. Pilatos, todavia, sem perder o fio das suas vaidades de governador, interrompeu exclamando, todos irmãos, isso é um absurdo. A doutrina de um Deus único não é novidade para nós outros, nessa terra de ignorantes, mas não podemos concordar com o conceito de fraternidade restrita. E os escravos? E os vassalos do império? Onde ficam as prerrogativas do patriciado? Claro, né, a vaidade de Pilatos aqui, ele como patrício, como aristocracia, né, ele menosprezava as outras classes sociais, né, ele não acha que todo mundo pode ser igual, né, isso não cabia no raciocínio dele, né. O que mais me admira, porém, exclamou com ênfase, dirigindo-se particularmente ao narrador, é que sendo tu um homem prático e decidido, te tenhas deixado levar pelas palavras loucas desse novo profeta, misturando-te com a turba para ouvi-lo. E ele questiona, né, o Pilatos fica questionando o Sulpício. Não sabes que a anuência de um lictor, que é aquele chefe da guarda, né, como a gente falou, lictores, né, pode significar um enorme prestígio para as ideias desse homem? Então, Pilatos até questiona, fala, olha, você se posiciona a favor deste profeta, né, isso pode gerar um enorme prestígio para esse homem. Senhor, respondeu Sulpício desapontado, eu próprio não saberia explicar a razão de minhas observações daquela tarde. Olha que curioso, né, a sensação dele, né, passa bem o sentimento dele. Considerei igualmente, de pronto, que as doutrinas por ele pregadas são subversivas e perigosas.
por igualarem os servos aos senhores, mas observei também as suas penosas condições de pobreza, consideradas por seus discípulos e seguidores como um estado alegre e feliz, o que, de algum modo, não constitui motivo de receio para as autoridades provinciais. Né? Então, ele percebeu que Jesus era humilde ali, né, na condição de vida simples, mas ele e os discípulos viviam com alegria, com felicidade, né? Não sendo alguém que queria tomar o poder, né? Queria adquirir bens, enfim, né? Nesse sentido que ele fala aqui. Eles vivem bem, né? Eles têm uma vida simples e vivem bem. Além disso, essas pregações não prejudicam os camponeses, porque são feitas, geralmente, nas horas de ócio e descanso, no intervalo dos trabalhos de cada dia, notando-se igualmente que os seus companheiros prediletos são os pescadores mais ignorantes e mais humildes do lago. Mas como te deixaste empolgar assim por este homem? Retornou Pilatos com energia. Pilatos não está se conformando com essa história, né? Enganai-vos quanto a isso, respondeu o lictor. Mas, Senhor de si, não me sinto impressionado, como supondes. Tanto assim que, notando-lhe a originalidade simples e formosa, não lhe reconheço privilégios sobrenaturais e acredito que a ciência do império elucidará o fato que vou narrar, respondendo à vossa arguição do momento. Aí agora que o Sulpício começa a narrar o que aconteceu com Jesus, um milagre, né, que Jesus, milagre aí que a gente está vendo nessa concepção do magnetismo, né? Então ele fala assim, ó, o Sulpício, não sei se conheceis Colpônio, um velho centurião, destacado na cidade a que me referi, mas cumpre-me cientificar-vos do fato por mim observado. Depois que a voz do profeta de Nazaré havia deixado uma doce quietude na paisagem, o meu conhecido apresentou-se-lhe o filhinho moribundo, implorando caridade para a criança que agonizava. Vi-o elevar os olhos radiosos para o firmamento, como se obsecrasse, quer dizer, se implorasse, né, a bênção dos nossos deuses. E depois notei que suas mãos tocavam um menino, que por sua vez parecia haver experimentado um fluxo de vida nova, levantando-se de súbito a chorar e buscando o carinho paterno, após descansar no profeta os olhinhos enternecidos. Mas até centuriões já se metem com os judeus nas suas perlengas, quer dizer, né, nas suas falas, nas suas discussões aí sem nexo, né, nas suas... Preciso comunicar-me com as autoridades de Tiberíades. Lembra que a gente viu lá a cidade, né, de Tiberíades? Sobre esses fatos, exclamou o governador, visivelmente contrariado. Então, o que ele percebeu? Que houve aqui uma cura, né, da criança, né? O filhinho que estava moribundo, ele foi curado aqui quando Jesus o tocou, né? O caso é curioso, disse Públio Lentulus, intrigado com a narrativa, que aí o Públio estava ouvindo também, né? A verdade, contudo, meu amigo, objetou Pilatos, dirigindo-se a ele, é que nessas paragens nascem religiões todos os dias. Esse povo é muito diverso do nosso, reconhecendo-se-lhe visível deficiência de raciocínio e senso prático. Um governador aqui não pode deixar-se empolgar pelas figuras e se manter rígidos os princípios, no sentido de salvaguardar a soberania inviolável do Estado. É por esse motivo que, atendendo às sábias determinações da sede do governo, não me detenho nos casos isolados, para tão somente ponderar as razões dos sacerdotes do Sinédrio, que representam o órgão do poder legítimo, apto a harmonizar conosco a solução de todos os problemas de ordem política e social. Então, você vê, o Pilatos, ele se posiciona aqui em relação aos fatos, né, que ocorrem lá entre os judeus.
E ele coloca, né, que eles só vão, ele como governador, ele só vai ponderar razões ou situações trazidas pelos sacerdotes do Sinédrio, né, em que ele não fica se envolvendo em casos isolados, né, essa aqui é a forma como Pilatos se posiciona diante dessa questão aqui, do própria cura que Jesus realizou, né. Aí eu trouxe, gente, aqui, ó, só um último slide. Deixa eu ver alguém que poderia ler para mim. Ai, meu Deus. Peraí. Deixa eu ver vocês aqui. Quem que está aqui? A Marta. Marta, você pode ler, Marta? No slide? Sim. Nas curas que operava, agia como médium, pode-se considerá-lo como sendo um potente médium curador? Não, porque o médium é um intermediário, um instrumento do qual se servem os espíritos desencarnados. Ora, Cristo não tinha necessidade de assistência. Ele é que assistia aos outros. Ele atuava, pois, por si próprio em virtude do seu poder pessoal, assim como podem fazê-lo os encarnados em certos casos e na medida de suas forças. Qual espírito, aliás, ousou-lhe insuflar seus próprios pensamentos e encarregá-los de transmiti-los? Se ele recebesse um influxo estranho, não poderia ser senão de Deus, conforme a definição dada por um espírito. Ele era médium de Deus. Viu que interessante também a colocação do Cristo e as curas, né, que ele fazia. Não era outro espírito que realizava a cura através dele, né? Se assim fosse, era diretamente de Deus, né? Não é isso? Era um médium de Deus, pela sua própria condição, né? Ninguém, como é que ela coloca aqui? Qual espírito ousou-lhe insuflar os seus próprios pensamentos? Interessante isso, né? Quer dizer, a superioridade moral dele era tão grande que não tinha ninguém que iria impor, né? Que ia inspirá-lo. Ele é inspirado direto por Deus. Assim, Kardec coloca, né? Para a gente poder entender esses fenômenos aí. Deixa eu ver se eu... Algum comentário, gente? Que aí nós vamos parar por aqui, tá? Se alguém quiser comentar alguma coisa, ficou aí. Paramos em qual parágrafo? Então, aí nós paramos aqui, ó. Públio dava-se por satisfeito com o argumento. Ah, tá. Eu vou dar uma paradinha na gravação.